Pois é, agora eu estou tocando num outro ponto essencial para esse ensino, né? Mais básico, fundamental que nós temos. Podemos pegar até o ensino médio, podemos pegar até o nono ano, né? Mas principalmente até o nono ano, essas coisas têm que estar bem desenvolvidas. Que é a questão da história. Quando se fala em história, deveria falar aquelas datas, lembrar aqueles nomes, aqueles locais que eu nunca tive lá, eu tenho que imaginar um continente que eu não tenho nem ideia do que seja. Hoje é um pouco mais fácil, porque se você for na internet, você vai ver essas coisas lá, com fotos, com desenhos, com filmes. Hoje é mais fácil. Mas vamos admitir, né, a dificuldade da pessoa vivenciar aquilo. Principalmente quando fala de épocas antigas, né, mais difícil, uma criança, né, falou, tantos anos antes de Cristo, depois de Cristo, lá na época dos egípcios, lá dos faraós, não sei o que lá, a pessoa se transportar é um pouco mais difícil. Ok, sabe que é difícil. Mas eu falo história no seguinte sentido, e esse deve ser o foco. A pessoa, ela vai levar para o resto da vida dela, ela tem que entender que as coisas hoje têm uma história. E que nós só vamos compreender esse hoje bem compreendido se nós conhecermos a história. Eu posso conhecer uma pessoa, se apresentar a uma pessoa numa festa, num encontro qualquer, converso com essa pessoa, então eu achei uma pessoa meio chata, meio fechada demais e tal. Não gostei dessa pessoa. Como assim não gostou? Tá, você não gostou daquele momento ali, ok. Você pode vir a conhecer essa pessoa, entender essa pessoa, não é? Não é justificar, é entender essa pessoa, né? Conhecendo a história dela. Sem conhecer a história, é difícil. Você julga as coisas muito fechadas, tá? E de repente você entende por que ela é assim, por que ela é um pouco mais tímida, isso, aquilo. Então, são coisas que levam você até esquecer esses problemas que você criticou tanto na hora que você conheceu ela, até esquecer, porque aquilo passa a ser natural, é esperado que seja assim, não tem problema, tá? Então, essa noção de história. Outra noção de história. A pessoa está vendo um sistema, né? Está vendo alguma coisa. Olha, isso daqui está aqui. Olha, o fulano tem lá uma chácara, ele tem uma casinha lá na chácara, tem isso, tem aquilo, um pomarzinho, não sei o que lá. Puxa, que legal. É interessante conhecer a história disso para a gente poder julgar um pouco mais aquilo. Qual foi aquela história? Aquela chácara era do vizinho e alguém foi lá e se apoderou e roubou a chácara do outro. Essa chácara foi conseguida, há um trabalho exausto da pessoa. Essa chácara foi uma herança de pais que trabalharam muito e o filho está detonando. Na verdade, ele tem uma fazenda onde só tem uma chácara. Quer dizer, qual é a história daquilo? As pessoas têm que perceber que, ao conhecer a história como fenômeno, como processo, tá? Ao conhecer a história das coisas, nós evitamos, tá? Repetir erros do passado, isso é uma coisa. Mas nós aumentamos a possibilidade de aprendermos com o passado, não só evitando erros, mas reinventando coisas, mas não iguais, num contexto novo que é o presente. Mas pegando insights lá de trás e não desperdiçando coisas do passado que ainda são válidas. Porque nós temos uma onda de pensamento que parece assim, tudo que passou tempo já não vale mais. Esse já é antigo, né? Mas a pessoa fala assim, essa literatura aqui, né? Isso na universidade, tá? Essa literatura, mas ela é de 1995, é antiga. Não existe isso na ciência, né? Não existe, tá? Não existe o antigo. Existe o adequado e o não adequado. Então, perceba que essa concepção de história, ela está sendo perdida. As pessoas estão vivendo o aqui e o agora como se o mundo não tivesse passado. O passado não fosse uma semana, um ano, 10 anos e acabou. Não é? E esse tipo de percepção faz com que o indivíduo tome decisões equivocadas, faz com que o indivíduo tenha percepções de avaliação equivocadas
E isso leva a quê? A pessoas pobres para a nossa própria sociedade. Então, quando se pensa na formação do indivíduo na escola, está lá no ensino fundamental, poxa vida, será que até o 9º ano você não pode passar a concepção da importância de estudar o passado? Lógico, tem que saber algumas coisas, saber os continentes, isso tudo vem e vai conhecer, ok, tudo bem, é importante. Mas a essência da história, né? Como se estuda a história passada? Né? Hoje tem disciplinas de história que o indivíduo começa já discutindo isso, as evidências históricas. O que é uma evidência histórica? Um fato histórico. Ok, isso é legal, é bacana, mas perceber a importância da história na sua própria vida, no seu dia a dia. Não é simplesmente, quando fala em história, pensa em descoberta do Brasil, né? Descoberta da América, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é só isso. A história é o pano de fundo para todos nós. Tá? Porque senão o nosso presente fica com um buraco por trás dele. O que isso acontece? Muitas pessoas hoje, e isso é um problema sério, elas pegam coisas, inventam coisas que já foram inventadas, dão um novo nome, elas desconhecem o passado. Não estou dizendo que elas conhecem e estão fazendo de sacanagem. Não, não, elas desconhecem. Inventam um negócio, dão um nome bonito e sai por aí falando daquilo, como se fosse ela que tivesse criado. Isso se chama ignorância. Óbvio que as pessoas vão perceber, ou algumas pessoas vão perceber. Mas do jeito que vai indo a coisa, daqui a pouco não vai ter mais gente para perceber. Então o mundo vai ficar oscilando em descobertas, redescobertas, como se fossem descobertas inovadoras daquela pessoa. Então, e para a pessoa que faz parte dessa história, né, ela sabe o quanto é ruim você ver pessoas falando coisas que você criou e, na verdade, dizendo que ela é que está criando aquilo. E todo mundo aplaudindo e gostando que é isso. Não é? Então nós temos que pensar esse outro ponto fundamental do ensino básico e principalmente do ensino fundamental, né, em nosso país.